Fala galera, bora começar a revisão para a prova? Então vamos lá. Para essa primeira prova do ano aqui, né? Revisão do terceiro ano, né? Essa primeira prova, quais são os temas que a gente vai cobrar aqui? Apenas dois, bem simples. Introdução eletrostática, que envolve a quantização da carga elétrica e os processos de eletrização. E o tema da lei de Coulomb, né? Que é a lei da atração entre duas cargas elétricas pontiformes. Então vamos lá. Vamos começar pela introdução eletrostática. Aqui eu tenho um exercíciozinho aqui com vários itens de certo e errado para a gente debater o tema. Então vamos lá. Primeiro item, né? Tá sem numeração, mas vamos lá. Um corpo neutro não possui carga elétrica resultante. É exatamente esse o conceito de corpo neutro. Porque se ele não é neutro, ou ele é eletrizado positivamente ou negativamente, né? O corpo eletrizado é aquele que tem carga elétrica resultante, positiva ou negativa. Se for positiva, é porque está faltando elétrons no meu corpo. Se for negativa, é porque tem excesso de elétrons. Beleza? Então, o item está certo. É exatamente esse o conceito de um corpo neutro. Aí o segundo item, muita gente, né, já... Deixa eu botar a numeração aqui do lado. Primeiro, segundo. Segundo item, a galera já fica meio... Não é a mesma coisa, como é que é? Um corpo neutro não possui carga elétrica interna. Errado. O que é a carga elétrica interna? Eu poderia simplesmente ter parado ali, ó, um corpo neutro não possui carga elétrica. Já estaria errado. Ele não tem resultante, mas carga elétrica ele tem. Ele tem prótons e tem elétrons. Se a resultante ele não tem, ou seja, zero, é porque tanto os prótons quanto os elétrons que ele tem no seu interior são na mesma quantidade. E aí dá como resultante zero. Ou seja, a carga elétrica interna não é zero. O que é zero é a sua resultante. A interna ela existe. Existe tanto a positiva quanto a negativa, só são iguais em módulo. E por isso dá zero como resultante. Então, segundo item, errado. Terceiro item. Um corpo neutro não pode sofrer força elétrica resultante. Errado. Isso a gente vê até nos processos de eletrização. Se você pega um corpo que já está eletrizado e vai se aproximar de um corpo neutro, o fato de ser neutro não quer dizer que ele não tem carga elétrica. Ele tem, tanto próton quanto neutro. Se eu aproximo a carga elétrica positiva dele, carga elétrica positiva atrai negativa, então os elétrons vão ser puxados para a esquerda e na direita vai ficar faltando elétron, que vai ficar positivo. Né? Considerando um condutor elétrico ali no caso, né? Um corpo condutor elétrico. A minha carga positiva está mais próxima do polo negativo do meu corpo neutro, porque o meu corpo neutro ele continua sendo neutro, mas agora ele é polarizado. Que na hora que aquela carga elétrica negativa, positiva se aproximou dele, ele polarizou, gerou dois polos, um negativo e um positivo. O positivo vai atrair o polo negativo do meu neutro. E a minha carga positiva vai repelir o polo positivo dela. Como a força é maior quanto mais próximo do corpo, então quer dizer que o polo negativo está sofrendo uma força maior do que o polo positivo, dando como resultante no meu corpo neutro uma força na direção do polo negativo, que é para a esquerda. E aí vai existir uma força resultante no meu corpo neutro para a esquerda, pelo fato que a força para a esquerda é maior do que para a direita, porque o polo da esquerda está mais próximo do meu corpo positivo do que o polo da direita, que é o polo positivo. Entendeu? Quanto menor a distância, maior a força. Então, por isso que a força resultante deu para a esquerda. Um corpo neutro não pode sofrer força elétrica resultante? Errado, pode sim. Né? Durante o processo de polarização, acaba sofrendo mais força numa direção do que da outra, por isso gera uma força resultante. Uma carga de 1 microcoulomb é equivalente a 1 milicoulomb. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Para isso, a gente precisa lembrar da sequência, né, da escala. Então, nós temos lá aqueles prefixos quilo, hecta, deca, a unidade de medida que você está analisando, deca é DA, deci, centi e mili, né? Se você for usar metro como a sua unidade de medida, você vai estar falando do quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que a gente não está analisando metro, a gente está analisando coulomb. Então nós vamos ter ali no meio o coulomb, aí para a direita decicoulomb, centicoulomb, milicoulomb, decacoulomb, hectacoulomb, quilocoulomb.
Essa é a escala que a gente está analisando, né? Só que tem mais 3 para a direita e 3 para a esquerda, que seriam o microcoulomb, nanocoulomb e o picocoulomb. E para a esquerda, o megacoulomb, gigacoulomb, gigacoulomb e o teracoulomb. A gente só está analisando ali, ó, as escalas para a direita, né, no caso do coulomb. Ele quer saber como é que converte um microcoulomb para milicoulomb. Lembrando que quando você está ali, ó, dentro do quilo até o milli, quando você anda para a esquerda ou para a direita, você só está andando uma casa. Quando você sai do milli para a direita e sai do quilo para a esquerda, você começa a andar de 3 em 3 casas. Então, para ir do microcoulomb para o milicoulomb, eu tive que andar 3 casas. Assim como seria se eu quisesse andar para a direita, para o nanocoulomb. Se eu quisesse andar mais ainda lá para o picocoulomb, eu teria que andar 3 casas 2 vezes, dando no total andar 6 casas. Ok? Lembrando que quando você anda para a direita, você multiplica. Você multiplica por 10. E quando você anda para a esquerda, você divide por 10 a cada casa. Então, se o objetivo do item era fazer um microcoulomb se transformar em milicoulomb, bem, ele precisa andar 3 casas para a esquerda. Para a esquerda, divide. Então, eu tenho que dividir por 1000 ou por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, um microcoulomb é sim 0,001 milicoulomb. Como é que eu descobri isso? Bem, eu só dividi por 1000, porque dividir por 1000 é a mesma coisa que dividir por 10 3 vezes. Né? Se divide por 10, divide por 10, divide por 10. Porque ele andou 3 casas para a esquerda para poder ir de microcoulomb para coulomb. Tranquilo? Lembrando que é porque eu converti de microcoulomb para milicoulomb. Se eu quisesse converter para coulomb, que é o sistema internacional, você você pode decorar a conversão direta já de milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. 10 a menos 3, 10 a menos 6 e 10 a menos 9. E ainda tenho 10 a menos 12 coulombs. Você pode decorar essa escala, que é a conversão das unidades da carga elétrica, ou você pode ir pela escala lá em cima, como a gente fez. Beleza? O negócio que ir pela escala, você consegue ir de qualquer casa para qualquer casa. E a pergunta da questão foi de micro para milli. Então, saber se decoreba aqui embaixo não ajudava muito. Na verdade, não ajudava quase nada. Ok? Mas sair fazendo a escala bonitinha lá em cima é o que ajudava a resolver de microcoulomb para milicoulomb. Beleza? Então, o item está certo. Ele fala exatamente aquilo que a gente calcula ali. Ó. Um microcoulomb é igual a 0,001 milicoulomb. Perfeito. Quarto item certinho. Quinto item. Cargas elétricas iguais sempre se repelem. Perfeito. Né? Princípio da atração e repulsão da força elétrica. É possível que duas cargas elétricas de sinais iguais entrem em equilíbrio e se tornem neutras? Pensa comigo. A quantidade de carga total do meu sistema não pode mudar. Né? Não pode mudar. É um princípio, é uma propriedade, né, da eletrostática. Carga elétrica não se altera. Carga elétrica resultante em um determinado sistema não se altera. Ou seja, se conserva. O que quer dizer que se eu tenho duas cargas elétricas de sinais iguais, vamos chutar positivo. As duas eram positivas. Qual é a carga elétrica resultante? Você tem que somar as duas. Um número é positivo, outro é positivo, vai dar o quê? Positivo. É possível que essas duas cargas elétricas de sinais iguais entrem em equilíbrio e se tornem neutras? Para se tornar neutras, quer dizer que a carga elétrica é igual a zero, carga elétrica resultante. É possível que a soma das cargas antes seja igual à soma das cargas depois? A soma das cargas antes está dando positivo, porque as duas eram positivas. A pergunta quer saber, é possível que quando eu somar as duas dê igual a zero? Ou seja, se tornem neutras? Não, porque a carga se conserva. A carga do meu sistema se conserva. Se antes é positivo, vai continuar sendo positivo. Nunca elas vão equilibrar e as duas vão ficar neutras. Elas sempre vão ficar carregadas positivamente, que era a carga elétrica resultante que tinha antes. Entendido? Então é possível que se tornem neutras? Errado, não é possível. 7. Sétimo item.
A menor carga elétrica encontrada na natureza de forma isolada é a carga elementar. Perfeito, é exatamente isso. Que é o módulo da carga do próton e do elétron. Né? É o módulo da carga do elétron. Tudo bem? Então, item certo. 8. Seria impossível um corpo possuir uma carga elétrica de 3,5 vezes 10 a 15 coulombs, pois a carga resultante sempre deve ser múltipla de E. Bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É porque eu errei o enunciado, tá? A pergunta era para ser outra. A pergunta era o seguinte, vou corrigir aqui agora a pergunta, ao vivo, né, digamos assim. Seria possível um corpo possuir uma carga elétrica de tantos elétrons em excesso? 3,5 vezes 10 a 15 elétrons em excesso, né? Não vou escrever, mas eu estou pronunciando aqui. Fiz o símbolozinho de elétron, que é um E com menos em cima. Tá? É possível ele possuir tantas cargas elétricas em excesso? Bem, as cargas elétricas têm que ser um número inteiro, né? Ou você tem 2 elétrons, ou 3, nunca 3,5. Mas o item deu 3,5 vezes 10 a 15. É possível? É, porque não é um número quebrado. Quando você pega 3,5 e multiplica por 10 a quinta, vai dar um número inteiro, gigantesco, com zero até o final. É só porque ele é escrito em notação científica gera confusão, não parece um número inteiro. Aí você pensa, não é possível um corpo ter essa carga elétrica aí de elétrons em excesso, porque não tem como ter meio elétron. E a sua ideia está certa, só que não tem nada a ver com esse item. Esse item não está falando que tem 3,5 elétrons. Ok? Então, sim, 3,5 vezes 10 a quinta é um número inteiro. Então, seria impossível o corpo possuir essa carga? Errado. Errado, é totalmente possível. Ok? Então, vamos lá. 9º item. Isolantes elétricos são chamados assim porque possuem dificuldade de movimentar cargas por eles mesmos. Perfeito, esse é o conceito de isolante térmico. Isolante elétrico. Por exemplo, um condutor elétrico é um corpo que faz exatamente o contrário. Né? Ele traz facilidade de movimentar as cargas dentro dele mesmo. Ok? Então, isolantes são assim porque está certo. O item 9 está certo. Vamos para o item 10. Aí já começa a falar de eletrização. Aí são 3 eletrizações. Atrito, contato e indução. Ok? Atrito normalmente é com maus condutores. Por contato, normalmente são bons condutores. E por indução. Um dos corpos precisa ser bom condutor, o outro não. Beleza? Então vamos lá. Eletrização por atrito, que é literalmente pegar 2 corpos, atritar, aí os elétrons pulam de um para o outro, para aquele que tem mais facilidade de receber elétrons. Essa conclusão de qual tem mais, qual tem menos, a gente descobre pela tabela triboelétrica, ok? Que tem no livro de vocês, mostrando qual tem mais facilidade de ganhar ou de perder elétrons. Tá? Isso é eletrização por atrito. Essa eletrização entre 2 corpos sempre gera cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Quando você eletriza por atrito, os elétrons saem de um corpo e vão para o outro. Logo, um vai ficar com falta de elétrons, o outro vai ficar com excesso. Logo, sim, ele sempre tem cargas de mesmo módulo, porque se pulou um elétron de um para o outro, esse aqui está faltando elétron, aquele está ganhando elétron. E módulo é o mesmo valor, sinal que vai ficar trocado, que é exatamente o que o item 10 falou. Opa, tampa da câmera aqui. Então, item certo. Item 11 são as cargas positivas que se movimentam durante a eletrização por atrito. Errado, são as cargas negativas, são os elétrons que se movimentam. Né? Nessa situação, porque existem outras situações que outros corpos se movimentam com cargas positivas ou negativas. Não necessariamente é um próton ou elétron, que é o caso clássico que eu estou falando. Ok? Então, item 12. A eletrização por contato entre 2 corpos neutros gerará um equilíbrio que só poderia acontecer se ambos fossem condutores. Então, eletrização por contato entre 2 corpos neutros gerará um equilíbrio. Ok, beleza, gerará. Que só poderia acontecer se ambos fossem condutores. Fato. Eletrização por atrito precisa que os corpos sejam bons condutores. Senão não tem eletrização por contato.
Então, se ambos fossem condutores, só poderia acontecer. Bem, existe exceção. Você pode ter eletrização por contato com maus condutores. Né? Você pega um corpo, né, que já está eletrizado, é um bom condutor, e toca num outro que é um mau condutor, o mau condutor vai receber ou fornecer a carga elétrica que é necessário diante da situação que eu não estou descrevendo. Então, não estou descrevendo tão detalhadamente. Então, quer dizer que essa carga elétrica que pula de um para o outro gera falta em um, excesso no outro, eles ficam com cargas elétricas opostas, ok? Então, pode acontecer se ambos forem bons condutores? Sim, é o normal, mas pode acontecer também se um for um mau condutor. Porque se um passa a carga para o outro, mas o outro é um mau condutor, quer dizer apenas que ele não vai pegar aquela carga e espalhar por todo o corpo. Vai ficar concentrada num canto. Enquanto o outro, que é um bom condutor, vai espalhar essa carga elétrica resultante ao longo do corpo. Então, é possível que um deles não seja condutor, seja mau? É possível. Okay? Então, o item está errado, porque ele fala que só poderia se fossem bons condutores. Errado. Ok. Item 13, 14, 15, 16, 17. Rapaz, fiz bastante item. 7, 18. E esse aí, vamos lá. Então, item 13. Item 13. O resultado da eletrização por contato são sempre cargas de mesmo sinal. Perfeito. Porque na eletrização por contato, os dois juntam as suas cargas, geram uma carga total e depois dividem entre elas. Se essa carga total antes era negativa, quando for dividir entre as duas, vai ficar as duas negativas. Podem ter o mesmo módulo ou não. Normalmente só tem o mesmo módulo quando os dois condutores que foram utilizados para ter eletrização por contato são idênticos. Aí acontece dessa carga ficar igual, né, para os dois casos, mas para os dois corpos. Mas se não for o caso dos dois condutores serem idênticos, eles vão continuar com o mesmo sinal, mas não vai ser o mesmo módulo. Às vezes um pode ficar com uma carga negativa pouquinha, outro com uma carga negativa gigantesca. Ok? São sempre cargas de mesmo módulo de sinal, então errado. 14º, eletrização por indução necessita que um dos corpos esteja eletrizado. Eletrização por indução é aquele que você pega um corpo que já está eletrizado, é necessário que seja, por isso que o item está correto, que necessita que um dos corpos esteja eletrizado, para ele se aproximar do outro, polarizar o outro corpo que antes é neutro, né? E continua neutro, porque polarizou, não deixou de ser neutro. Né? Continua neutro, só que agora polarizado, bastante polarizado. Se você fizer um aterramento, que é ligar um fio do meu corpo polarizado até o chão, ele pode puxar ou jogar elétrons para a Terra para tentar estabelecer um equilíbrio com o corpo que está eletrizado e está induzindo essa eletrização no outro. Ok? Então, eletrização por indução necessita que um dos corpos esteja eletrizado? Sim, necessita. Necessita. Ok? Quem não precisa estar eletrizado é o que sofrerá eletrização ainda. Ok? Item 15. O resultado da eletrização por indução são corpos de cargas opostas. Por indução, você pega uma carga positiva, tem um corpo neutro, ele vai puxar os elétrons, por exemplo, aqui para um lado, os positivos para o outro. Na hora que você fizer o aterramento, esse meu corpo, né, aterramento é ligar o fio terra, do corpo até a terra, até o solo. O que o solo vai fazer? Receber elétrons ou fornecer elétrons? Bem, o meu corpo indutor, quem está gerando a indução eletrostática, ele é positivo, ele atrai elétrons. Então ele vai puxar do solo elétrons. Vão ter elétrons saindo do solo indo em direção ao corpo. O que o item fala? O resultado da eletrização por indução são corpos de cargas opostas. Um era positivo e o outro está ficando negativo. Então, sim, são cargas opostas. Certo. As cargas sempre se distribuem uniformemente pela superfície de um corpo eletrizado. Errado. Isso acontece quando o corpo é condutor. Quando ele é isolante, não. Eles não se distribuem uniformemente pela superfície de um corpo eletrizado. Ok? Só se fossem bons condutores. Então, errado. Item 17. Em dias úmidos,
o fenômeno da eletrização é potencializado, ou seja, os objetos ficam facilmente eletrizados. Vamos lá. A água, que é o que causa essa umidade no ambiente, ela é uma boa ou má condutora? A água destilada, que é a mais pura de todas, ela é uma má condutora. A água que nós temos no dia a dia, usamos no dia a dia, é uma boa condutora. Por quê? Porque ela está cheia de sais minerais, íons, aquela coisa toda, que funcionam como cargas elétricas que potencializam isso. Ok? Então, em dias úmidos, o fenômeno da eletrização é potencializado? Errado. Em dias úmidos, a água que está no ar, não a que nós temos na torneira, coisa do tipo, a que está no ar, ela é o mais próximo, naturalmente, que a gente tem dessa água mais destilada, essa água mais pura. Então, a umidade que tem no meio, ela potencializa essa eletrização? Errado. Ela dificulta, ok? Por ser um isolante, tá? Ser um isolante elétrico, ela dificulta. Então, em dias úmidos é potencializado. Errado. O eletroscópio eletrostático e o de folha permitem concluir o sinal da carga elétrica de um corpo elétrico. Quando a gente vai utilizar um eletroscópio, que nada mais é do que um instrumento para identificar se um corpo possui carga elétrica ou não, ela não define o sinal, ok? Ela não define o sinal exatamente, tá? Pelo menos os eletroscópios eletrostático e de folha que eu já tinha visto antigamente, não. Né? E é o padrão, o normal. Ele não identifica o sinal da carga elétrica. Ele identifica apenas que o corpo está eletrizado. Apenas que ele possui carga elétrica. Não qual é o sinal. Então, permite concluir o sinal? Errado. Vamos para o item 2 aqui, questão número 2. É uma questão de cálculo com esse tema. Né? Dois corpos condutores idênticos. Então, vamos desenhar duas cargas aqui. Q e a outra lá do outro lado. Q também. Duas condutores idênticos que estavam eletrizados com cargas opostas. Opa, um é positivo e o outro é negativo. Colocou-se ambas em contato até o equilíbrio eletrostático. Observou-se que, durante este processo, 4 vezes 10 a 19 elétrons foram transferidos. Beleza, entre os corpos. Tá. Ok. Eu esqueci de falar aqui. Foram transferidos entre os corpos, determine a carga inicial dos corpos, sabendo que a carga final dos dois corpos é igual a 0 Coulomb. Ficou faltando esse enunciado. Ok? Beleza? Então vamos lá. Um dos corpos passou tanto de carga para o outro. Depois que eles passaram, um ficou com 0 Coulomb e o outro também, porque os dois ficaram neutros. A carga final dos dois foi igual a 0. Os dois ficaram neutros. Mas para ficarem neutros, a carga elétrica negativa teve que passar os seus elétrons para a carga elétrica positiva, para poder tentar restabelecer o equilíbrio eletrostático entre as cargas. Beleza? Então vamos pensar o seguinte: 4 vezes 10 a 19 elétrons é quanto de carga elétrica? Aí você tem que usar aquela fórmula. Q é igual a N vezes E. Q é a carga elétrica que a gente quer saber. N é o número de elétrons. 4 vezes 10 a 19. O enunciado esqueceu de colocar aqui a carga elétrica do elétron, né? A carga elétrica do elétron é 1,6 aproximadamente vezes 10 a menos 19. Beleza? Então eu volto lá na direita, eu quero calcular a carga elétrica que foi transferida, né, do corpo negativo para o corpo positivo. Então, é só pegar o número de elétrons e multiplicar pela carga elétrica de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa carga elétrica está começando a ficar, né, visível aqui, porque você vai cortar 10 a 19 com 10 a menos 19, vai ficar 4 vezes 1,6, que vai dar 6,4 coulombs. Essa é a carga elétrica que foi transferida entre os corpos. Tá? Essa foi a carga elétrica que foi transferida entre os corpos. Então, qual era a carga elétrica inicial de cada um? Vamos lá. Olha na esquerda. A carga elétrica inicial mais a carga elétrica que ele ganhou, que é quanto? Menos 6,4, porque essa é a carga elétrica de um elétron. Né? Carga elétrica de um elétron, eu esqueci de botar lá na esquerda, é negativa. É menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, minha carga elétrica resultante final
Está dando menos 6,4 coulombs. Ou, perdão, carga elétrica final não. Carga elétrica foi transferida, né, de um corpo para o outro. Menos 6,4 coulombs. Então, qual é a carga elétrica da esquerda após o contato? É zero, né? É zero. Beleza. Então, quer dizer que a carga elétrica inicial mais a carga elétrica de elétrons que ele ganhou, que é menos 6,4 coulombs, tem que dar a carga elétrica final do meu corpo, que é zero. Só você pensar, ele tinha uma carga elétrica, perdeu ou ganhou um determinado tanto. Se você soma com o seu inicial, vai dar o seu resultado final. É exatamente isso que eu fiz. Carga elétrica inicial mais que mais a carga elétrica que ele ganhou no processo, tem que dar a sua carga elétrica final, que o dito falou, o enunciado falou que é zero, né? Que falou que ele ficou neutro depois dessa transferência. Então, é só passar isso aqui para lá. E aí o Q é igual a mais 6,4 coulombs. Pronto. Essa é a carga elétrica do meu corpo positivo antes, né, antes dessa transferência de elétrons da carga negativa para ele. Beleza? Essa era a carga inicial. Qual era a carga inicial ali na direita do corpo que forneceu elétrons? É só você pensar, né? Qual é a carga inicial? Menos Q. Aí ela perdeu aquele tanto de elétrons. Então, na verdade, ela vai ganhar 6,4 coulombs, né? Os elétrons foram para a esquerda. Então, eu vou pegar as cargas do elétron e adicionar apenas na esquerda. Tá, mas para ela ter ido para a esquerda, tem que ter saído da direita. Então, assim como a esquerda vai ganhar elétrons, a direita vai perder elétrons. Por isso que eu estou pegando carga inicial mais a quantidade de carga que ele perdeu, ok? Que aqui é positivo, porque o polo da direita está se mostrando, né? Assim, digamos, rapidinho. Assim, a carga elétrica da direita ela era negativa e ela ficou positiva. Ela perdeu elétrons, perdeu carga elétrica negativa, ou seja, ela ganhou carga elétrica positiva, né? Porque começou a não ter mais tantos elétrons em excesso. Então, ficou com cargas elétricas positivas em excesso na hora que ela perdeu tantos elétrons, né? Na verdade, não ficou em excesso porque zerou. Ela tinha um monte de excesso, despejou os excessos e ficou com zero. Ok? Então, é a carga inicial dele, mais o quanto ele ganhou de carga, que no caso é porque ele jogou os elétrons fora, ele acabou ganhando isso daqui em carga positiva. A soma disso aqui tem que dar zero. O que mostra que a carga elétrica inicial está dando 6. Né? Bota assim, ó, em vez de já botar o menos na carga, bota só a carga elétrica inicial. Carga elétrica inicial mais tanto dá igual a zero. Carga elétrica inicial igual a menos 6,4 coulombs. Ok? Professor, porque você não usou o negativo ali na fórmula como você tinha colocado antes? É porque se eu colocar o negativo na fórmula, esse resultado vai dar positivo, mais 6,4 coulombs. E aí muita gente pode pensar, então a carga elétrica do corpo da direita é menos 6,4 coulombs. Não, não é menos 6,4, é mais. Ok? Beleza? Aliás, perdão. Se você coloca o menos na esquerda, a carga elétrica final vai dar mais, e ela não é mais, ela é negativa. Então, se eu tiro o sinal aqui e só jogo na fórmula Q, o resultado final da minha equação vai me dar a resposta em módulo e com o sinal correto, que deu menos 6,4 coulombs, o que faz sentido, porque a carga inicial é negativa. Né? Então é isso. Tá? Determine a carga inicial dos corpos, mais 6,4 coulomb e o outro menos 6,4 coulomb. Né? Já que ele transferiu 6,4 de um corpo para o outro e os dois ficaram neutros, é porque um tinha excesso de elétrons em 6,4 coulombs e o outro tinha falta de elétrons, né, em 6,4 coulombs. Positivo no caso, porque estava faltando elétrons. Ok? Então isso aqui, questão número 2, feita. Então vamos lá. Vamos para o segundo tema que a gente tem para a prova e o último, lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? É simplesmente como a gente calcularia a força elétrica entre duas cargas pontiformes. Né? Você pega uma carga Qzão, que está em um determinado ponto do espaço, a uma distância Dzinho de uma outra carga chamada Qzinho. Qual é a força elétrica que existe?
qual a força elétrica que existe entre essas duas cargas. Independente de ser atração ou repulsão, vai ser uma constante vezes a multiplicação das cargas, ou seja, a multiplicação das cargas, Qzão vezes Qzinho, é diretamente proporcional à força elétrica, mas essa equação tem como divisão, né, como denominador da minha fração, a distância ao quadrado. O que quer dizer que a força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? E essa fórmula é a lei de Coulomb. Então vamos fazer um certo e errado baseado nessa fórmula, nesses conceitos, e depois uma questão de cálculo. Primeiro, um próton e um elétron, que a gente já sabe que tem cargas elétricas iguais, porém massas diferentes. O próton tem muito mais massa do que o elétron, que eu inclusive esqueci o acento ali. Beleza. Um próton e um elétron livres no espaço sob efeito exclusivo de naturezas elétricas, né, se atrairão e serão acelerados com a mesma intensidade. Bem, um próton e um elétron, eles vão se atrair? Tá certo, até aqui tá certo. Se atrairão, ok, tá certo. E serão acelerados com a mesma intensidade. Opa! Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a aceleração que eles vão receber? É só fazer força resultante dividir pela massa. A força resultante nos dois corpos é a mesma. Né? É a mesma, porque força elétrica ela é uma interação entre duas cargas. Não basta pegar o valor só da carga de um corpo. Tem que ser dos dois, é uma interação entre os corpos. Então, um próton e um elétron livres no espaço sob efeito exclusivo de natureza elétrica se atrairão, até aí tudo perfeito, e serão acelerados com a mesma intensidade. A aceleração vai ser diferente, porque a massa do próton e do elétron são bem diferentes. E por ser diferente, óbvio, aquele que tem menor massa vai ter maior aceleração. Ok? Então, porque massa e aceleração são inversamente proporcionais. Se todos recebem a mesma força, quem tem menor massa vai ter maior aceleração. Né? Como se você estivesse aplicando a mesma força em vários corpos idênticos, o que tem menor massa é o que vai mais ser empurrado, mais vai ser acelerado. Se atrairão e serão acelerados de mesma intensidade? Então, item errado. Item número 1, errado. Se uma carga mais 2 Qzão se aproximar de uma carga mais Qzão, esta segunda, que é a mais Qzão, sofrerá uma força de repulsão igual ao dobro da força que a primeira sofrerá. Não, nada a ver. Ele está comparando dois corpos que tem uma distância entre eles, né? E a força não é simplesmente uma relação de um com o outro pela carga elétrica que tem, né? Tem que ver com a distância, ok? E o fato de que também, né, tem a ver com a distância também, e o fato de que a força que atua de um corpo no outro, por exemplo, se tem duas cargas A e B, a força que o A faz no B é exatamente igual à força que o B faz no A. Ação e reação. Então, se uma carga mais 2Q se aproximar de uma carga mais Q, essa segunda sofrerá uma força de repulsão igual ao dobro da força que a primeira. Bem, ele simplesmente está falando aqui que a força que é aplicada nas duas cargas são diferentes. Errado. A força aplicada nas duas cargas são iguais. Ao triplicar, no caso, eu não sei se ficou claro, ele está falando aqui, era como se fosse dois corpos ali, ó. Um corpo mais 2 Qzão e o outro mais Qzão. Né? A força entre eles é a mesma, independente do ser mais Qzão ou mais 2 Qzão. A força entre eles é a mesma. Ok? Pronto, ali, ó, segundo e terceiro item. Ao triplicar a distância entre duas cargas elétricas pontiformes, lembra da fórmula? K Qzão Qzinho sobre distância ao quadrado. O que acontece se a distância entre as duas cargas pontiformes for triplicada? O que vai acontecer com a força elétrica? A mesma coisa que vai acontecer com a distância, porém elevada ao quadrado. Se a distância, na verdade, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, se a distância vai aumentar, a força elétrica vai diminuir. E ainda não é da mesma proporção, porque tem, né, não é a mesma proporção, ok? Então vamos lá. Não é a mesma proporção, porque é inversamente proporcional ao quadrado. Então, a força, ao triplicar, a força elétrica diminui 6 vezes. Quando você triplica a distância, bota ali, ó, 3 vezes d ao quadrado. Se você tentar triplicar a distância, como a fórmula tem ao quadrado, na verdade vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. O que significa que a força elétrica
Se a distância diminuir 3 vezes, a força elétrica vai aumentar 9 vezes. Assim como se a ou se a distância diminuir, né, ao triplicar a distância, perdão, ela aumentou. Aumentou a distância entre as duas cargas 3 vezes. O que vai acontecer, então, com a força elétrica? Exatamente o contrário, né? Em vez de aumentar, vai diminuir. Beleza? Diminuir quantas vezes? 3 vezes. Tranquilo? Então, é exatamente isso que o item 2 fala. Vamos, então, para o item 3. O meio no qual os corpos eletrizados estão imersos altera a força elétrica entre eles. Ele está falando simplesmente que se eu tiver duas cargas, se eu colocar um de frente para o outro, o meio no qual os corpos eletrizados estão imersos altera a força elétrica. Bem, a força elétrica depende de um K, não é? Força elétrica é igual a K, Qzão, Qzinho, sobre a distância ao quadrado. O K, o que é o K? É uma constante eletrostática do meio. Portanto, essa força, que é a força da lei de Coulomb, chamada força eletrostática, ou apenas força elétrica, ela vai ter alteração devido ao meio. Beleza? Vai ter alteração devido ao meio. Se for um dia úmido, se for um dia seco, isso altera a força de interação entre eles. Tranquilo? O meio no qual os corpos eletrizados estão imersos altera a força elétrica entre eles. Perfeito. É exatamente isso mesmo, né? O item 2 era errado. Bacana. Então agora vamos para a segunda questão desse tema. Vamos para a segunda questão desse tema. O que é a segunda questão desse tema aqui que a lei de Coulomb fala? Né? Determine a força resultante que atua na carga D. E eu esqueci de especificar quem é a carga D, né? Vamos lá, vamos seguir a sequência ali de cima. A, B, C e D. Carga D é a carga inferior na direita. Qual é a força resultante que atua sobre ela? Bem, vou botar de verde aqui para não confundir as cores, né? Qual é a força que o A faz em D? Eles têm cargas opostas, então a carga A vai puxar a carga D. E a carga B e C têm os mesmos sinais da carga D, então ambos vão repelir. Então ali existe a força que o A faz em D, ali a força que o B faz em D, e ali a força que o C faz em D. Lembrando do símbolozinho de vetor em tudo, né? Beleza. Então nós temos essas três forças, porque o B e o C vão repelir o ponto D, então forças para fora, já o ponto A vai atrair o ponto D, força para dentro. Né? Determine a força resultante nessa carga D. Eu preciso calcular cada uma das forças. Por exemplo, qual é a força que B faz em D? Você vai pegar o K, que é 9 vezes 10 a nona do sistema internacional, vai multiplicar por uma carga pela outra. 1 microcoulomb são quantos coulombs? 1 microcoulomb, que é a carga do corpo A. Aliás, do corpo A não, do corpo D. Né, do corpo D. Ou o corpo D é 1 nanocoulomb. Então, calma aí. Eu estou calculando primeiro a força... Ah, tá, eu me perdi aqui. Eu estou calculando a força do B em D. A força do B em D eu tenho que pegar lá... cadê o B? B, qual é a carga? Microcoulomb, né? 1 microcoulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 6. Beleza, tem que pegar outra carga, que é 1 nanocoulomb. Quanto é 1 nanocoulomb? Vou puxar aqui para baixo. 1 nanocoulomb é 1 vezes 10 a menos 9. Ok? Então, K vezes uma carga vezes a outra dividido pela distância, que é 10 centímetros, é 0,10 metros ao quadrado. Ok? Então, vai ficar quanto isso aqui? 9 vezes. Então, aqui é a multiplicação de expoentes, né? 0,10 que estava embaixo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Ok? Então, vai ficar. Como é que você faz quando você tem um monte de expoente aqui para você multiplicar, números em potência para você multiplicar? O que você faz? Você mantém a base e soma os expoentes. Se for multiplicação, subtrai. Se for divisão, então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 9, dividido por 10 a menos 1 ao quadrado, é 10 a menos 12. Né? Então, vou passar isso aqui, ó, 10 a menos 2 para cima, 10 a menos 2. Eu falei menos 12? 10 a menos 2, né? Quando eu passei para cima, só inverto o sinal do expoente. Então, vai ficar 10 a mais 2. Beleza? E aí deu quanto essa multiplicação? Você vai pegar
9 de um vai cortar com 9 do outro, vai ficar 10 a menos 6 vezes 10 a mais 2, que vai dizer que a força do corpo B em D é igual a 9 tá, ok. 9 vezes 10 a menos 4, né? 9 vezes 10 a menos 4 newtons. Essa é a força entre o corpo B e o corpo D, tá? Eu botei lá, ó. Vou botar de azul aqui. Escrevi a carga, ou constante eletrostática, multipliquei por uma carga, multipliquei pela outra e dividi pela distância ao quadrado. Beleza? Só destacando aí caso tenha ficado um pouquinho confuso. Tá bom? Beleza. Concorda que a força que o C... Eu estou fazendo de verde e mantém de verde, né? Você concorda que a força que o C faz em D... botei amarelo? Para ser vermelho. A força que o C faz em D é a mesma força, né? A força que o C faz em D é a mesma força que o B faz em D? São duas cargas de mesmo módulo, são duas cargas que estão à mesma distância, ok? E estão colocadas no mesmo ambiente. Então, sim, a constante eletrostática vai ser a mesma, ou vai ser diferente. Constante não, perdão. A força elétrica vai ser igual do C em D com o do B em D. Né? A força elétrica dos dois vai ser igual. Vai ser 9 vezes 10 a menos 4 newtons. Então, nós temos aí a força B e D com a força C e D, que são iguais. Se eu quisesse somar só essas duas, concordo que daria um único vetor na mesma direção da força AD, em que o resultado seria pegar qualquer uma das duas forças ali, ó, força CD ou força BD, pega qualquer uma das duas, né? E faz L raiz de 2, que é a diagonal de um quadrado, né? Quando você vai pegar, vai somar dois vetores que são idênticos e estão perpendiculares, você simplesmente vai fazer Pitágoras para encontrar o resultado dessa soma. E se cada uma das forças é 9 vezes 10 a menos 4, né? Cada uma dessas duas é 9 vezes 10 a menos 4. É isso mesmo, é isso mesmo. Cada uma delas tem uma força de 9 vezes 10 menos 4. Qual vai ser a força resultante em vermelho ali? 9 raiz de 2 vezes 10 a menos 4. Eu só preciso calcular a força de A em D, ver qual das duas vai ser maior e ver para onde vai dar a minha força resultante. Então, bora lá. Qual é a força resultante de A em D? Força resultante não. É a força de A em D. Primeiro que é de atração, né? Então, vamos lá. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Carga do corpo A. Sobe um pouquinho a imagem. 1 microcoulomb. 1 microcoulomb é quantos coulombs? Para ir de milli para a unidade de medida central, que é do sistema internacional, você tem que andar 3 casas para a esquerda. Divide por 1000. Então, a carga elétrica do corpo A, que era 1 microcoulomb, né? Então vai ficar 1 micro. Micro é o quê? Passar de microcoulomb para coulomb. Você vai fazer o quê? Só dividir por 1000, ou seja, multiplicar por 10 a menos 3. Ok? A força de A em D é o K vezes a carga de um corpo, que é 1 milicoulomb, que é o do corpo A, vezes o do corpo D, que é 1 nanocoulomb. O nanocoulomb você já tem que ter mais decorado, que é 10 a menos 9. O nano, né? É nano ou é pico? Me perdi? Nanocoulomb. 10 a nona. Ok? 10 a menos 9. Pronto, acabou. Essa é a força do corpo A no corpo D. Agora, falta dividir pela distância, que é 10 ou é 10 raiz de 2, né? 10 raiz de 2 centímetros, que a distância é a diagonal do meu quadrado. Então, vai ser 10 raiz de 2. Então, no caso, para passar em metros, 0,10 vezes raiz de 2. Tudo isso ao quadrado. Ok? 0,10 é a mesma coisa que 10 a menos 12. Já vou escrever logo assim que vai facilitar lá na frente. Tá? Então vamos lá, vamos levar ao quadrado. Quanto vai dar essa força de A em D? 9 vezes 10 a nona, vezes
10 a menos 3 com 10 a menos 9 está dando 10 a menos 12. Divide por 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Essa, por enquanto, está sendo a fórmula da força de A em D. Ok? Força de A em D, lembrando que é a força na diagonal de atração. Beleza. O que eu faço aqui agora? Agora eu só termino o cálculo, né? 9 dividido por 2 é 4,5. 10 a nona vezes 10 a menos 12 é 10 a menos 3. 10 a menos 4 embaixo passa para cima somando. Vai dar 10 a menos 3 mais 4, que vai ser simplesmente 10. 10 a menos 3 vezes 10 a mais 4, né? Vai simplesmente somar os expoentes e vai dar mais 1, que é 10. Né? 10 elevado a mais 1 é a mesma coisa que 10. Beleza? Então pronto, calculamos essa força. Concordo que a força de A em D, que é 4,5 vezes 10, é bem maior do que a força de C em D, que é 9 vezes 10 a menos 4. Então quer dizer que minha força resultante vai dar na direção realmente da força AD. Ela vai ser minha força resultante, né? Voltando ao meu desenho ali, ó, a força AD, que é a que está na diagonal, ela é a minha maior força. Então ela que vai predominar a direção da minha força resultante, vai ser na mesma direção dela e vai ser calculado como Newton falou, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Caso lhe perguntem, seguiria este raciocínio. Essa é a força resultante que atua no meu corpo, de acordo com os dados. Beleza? Aliás, não necessariamente essa força, né? Eu tenho que fazer subtração. Essa força resultante, ela pode ser calculada simplesmente como a força CD em módulo mais cadê? Força CD não, perdão. É a força AD, que é a maior delas, menos, não é mais, porque você vai somar vetores que estão em sentidos opostos, menos a força CD, é AD e CD. AD e CD. Então a força restante é só pegar o valor de um e subtrair do outro, que vai dar quanto? Então está dando quanto? A força restante está dando força de A em D. Força de A em D. É aquele 4,5 ali. 4,5 vezes 10, que é a mesma coisa aqui, 45. Ok, essa está sendo a força restante 45 menos a força CD, que é 9 vezes 10 a menos 4. Isso vai ser a força restante. E esse número está dando muito pequeno. Então, isso aqui está dando aproximadamente 45 newtons. Essa está sendo a força resultante no meu ponto corpo D, né? Destacar ali de outra cor, para todo mundo ver. Corpo dele, eu estou destacando de vermelho. Ele tem uma força resultante igual a 45 newtons aproximadamente. Ok? É isso daí. A força resultante daquele corpo, eu simplesmente peguei força BD e força CD são iguais, o resultado dela vai dar um único vetor na diagonal para a direita, e aí eu tive que comparar, né, com a força AD para eu calcular minha força resultante. Como a força AD deu maior, então a força resultante predominou na direção e no sentido da força AD. Ok? Então é isso. Não tem mais nenhuma questão de revisão. Finalizada a revisão. Então, boa prova, galera. Galera, só voltando para corrigir uma coisa aqui no final, eu acho que eu distraí, não sei o que aconteceu aqui, mas a força resultante no meu final, qual é a força? Opa, deixa eu pegar a caneta certinho aqui. Qual vai ser a força resultante no meu final? Você vai pegar a força AD e subtrair de 9 raiz de 2 vezes 10 a menos 4, né? Então, a força AD vale quanto a gente calculou aqui? 45 newtons, né? Menos a força resultante da força CD com a BD, que é 9 raiz de 2 vezes 10 a menos 4. É esse cálculo aqui, ok? Que vai dar também aproximadamente 45, porque aquela força 9 raiz de 2 vezes 10 menos 4 está dando muito inferior a 45. Então, minha força resultante realmente deu 45 newtons. Ok? Eu cheguei no mesmo gabarito, mas antes eu subtrair a força CD, eu não sei
porque eu não reparei ali que era o resultante da força CD com a força BC, ou PD. Beleza?